Olá a todos. Bem, toda a gente conhece, ou pelo menos já ouviu falar, da história de Robinson Crusoe, certo? O náufrago que sobrevive sozinho numa ilha e que, no fim, é resgatado. Mas e se essa história que nos contaram não for bem assim? E se a versão que conhecemos estiver errada? É que hoje vamos mergulhar numa interpretação completamente diferente, uma que transforma esta aventura de sobrevivência numa incrível história sobre libertação. Vamos começar com esta ideia que vira tudo de cabeça para baixo. Pensem nisto, e se aquele navio no horizonte, que devia ser a salvação, fosse, na verdade, uma armadilha? E se o resgate significasse o fim da verdadeira liberdade? É esta a lente que vamos usar para revisitar esta história. Ok, então vamos só situar-nos. Temos Robinson Crusoe, um inglês de York, o único sobrevivente de um naufrágio. E agora está completamente sozinho numa ilha deserta. Qual é a primeira coisa que ele faz? A sua reação imediata é tentar domar tudo à sua volta, impor a ordem que ele conhece e basicamente reconstruir, peça por peça, a civilização que deixou para trás. É isto. Esta obsessão por ordem, por controlo, é o que vai definir toda a primeira parte da vida dele na ilha. O objetivo aqui não é só sobreviver, percebem? É governar, é transformar aquele mundo selvagem em algo que ele reconheça e controle. E o primeiro grande projeto dele, claro, é tentar fugir. Ele segue a lógica à risca. Vai aos destroços, recupera materiais, faz um plano, constrói um barco, tudo certinho. Mas o resultado? O resultado é uma ironia tremenda. A sua obsessão pelo método, por fazer tudo como deve ser, segue-o para uma coisa absolutamente óbvia. Ele constrói o seu barco, a invasão, tão longe do mar que nunca o consegue meter na água. É logo aqui que percebemos que as ferramentas da civilização que ele tanto preza são, na verdade, a sua própria prisão. Este fracasso, como é de imaginar, quase que o destrói por completo. Mas em vez de se render, de aceitar a natureza, ele faz exatamente o oposto. Ele duplica a aposta na civilização. Agora, ele não quer só sobreviver na ilha, ele quer governá-la. Chega a criar leis, uma constituição e autoproclama-se governador do seu reino de um homem só. É o controle levado ao mais puro dos extremos. Mas claro, este reino de um homem só não ia durar para sempre. A dinâmica estava prestes a ser completamente abalada, porque chega um novo habitante à ilha. E o tal projeto de Crusoe vai ser finalmente posto à prova. A solidão de Crusoe termina no dia em que ele salva um jovem indígena. Mas o primeiro gesto dele não é de amizade, não. É um gesto de domínio. Ele nem sequer lhe pergunta o nome, simplesmente apaga-o e impõe-lhe um nome novo. Sexta-feira. Marca-o com o seu calendário, com o seu tempo. Sexta-feira não é visto como um igual, é só a primeira peça humana a ser encaixada no sistema dele. O choque de mundos não podia ser mais evidente. De um lado temos o Crusoe, com a sua ordem, o seu trabalho sem fim, a sua necessidade de controlo. Do outro, temos o Sexta-feira, que é a personificação da natureza, da espontaneidade, da liberdade. Para Sexta-feira, a rigidez do Crusoe não faz o mínimo sentido. Ele encontra alegria onde o Crusoe só vê caos. E por isso é que o projeto de o civilizar estava condenado desde o início. As visões do mundo deles são incompatíveis. E este choque de mundos, como seria de esperar, culmina num evento que não só prova o fracasso do projeto do Crusoe, como o destrói por completo. E no processo, acaba por libertá-lo. Este é mesmo o ponto de viragem, o momento que muda absolutamente tudo. Um acidente com pólvora, que foi provocado pelo Sexta-feira, causa uma explosão catastrófica. E num único instante, tudo aquilo que o Crusoe passou anos a construir, a sua fortaleza, as suas ferramentas, as suas regras, tudo é engolido pelas chamas. As perdas são totais e profundamente simbólicas. A casa, que era o seu forte contra a natureza, desaparece. As ferramentas, que eram os instrumentos do seu domínio, são destruídas. E talvez, o mais devastador de tudo, o seu cão, o Ten, a última ligação viva que ele tinha ao seu passado, morre. Vejam bem, não é só uma casa que arde ali. É o mundo inteiro dele, toda a sua identidade, que é reduzida a cinzas. E no meio disto tudo, temos a imagem mais poderosa de todas. Crusoe a olhar para as ruínas da sua vida em completo desespero. E o Sexta-feira? Ri-se. Mas não é um riso de maldade. É a alegria pura de uma criança a ver fogo de artifício. A gargalhada dele é a sentença final do projeto do Crusoe. Mostra que toda aquela ordem, todo aquele controlo, não passava de uma ilusão frágil, imposta a um mundo que nunca a pediu. E então, depois desta destruição total, o que é que resta? Bem, para o Crusoe, a perda de tudo aquilo que ele achava que queria acaba por se revelar o maior ganho de todos. No meio das cinzas, a reação lógica do Crusoe seria sentir desespero, certo? Mas o que ele sente é alívio.
um alívio profundo. Sem o peso das suas próprias regras, sem a pressão constante de construir e controlar, ele sente-se leve. Pela primeira vez em décadas, ele sente-se verdadeiramente livre. A partir daqui, a relação deles muda por completo. Onde antes havia trabalho, agora há brincadeira. Onde havia lições, agora há jogos. A pólvora, que era uma arma de domínio, passa a ser um brinquedo para fazer explosões de alegria. O Crusoe deixa de ser um mestre e o Sexta-feira deixa de ser o aluno. Finalmente, eles tornam-se simplesmente irmãos. É exatamente neste ponto alto, neste momento de liberdade pura, que a realidade bate à porta. Um navio chega à ilha. E é a tripulação que informa o Crusoe há quanto tempo ele está ali. 28 anos, 2 meses e 22 dias. Uma vida inteira passada a construir uma prisão da qual ele tinha acabado de escapar. O navio, o White Bird, oferece-lhe aquele resgate com que ele sempre sonhou. Mas para este novo Robinson, que encontrou a liberdade precisamente na perda, o navio já não representa a salvação. Representa a antiga prisão que o vem chamar de volta. E por isso ele recusa. E é aqui que acontece uma troca quase poética. Sexta-feira, que está super curioso com aquele mundo que o Crusoe abandonou, decide partir no navio. E no seu lugar, um jovem grumete, que está farto desse mesmo mundo, escolhe ficar na ilha. No fundo, a liberdade de um é a prisão do outro. A prova final da sua transformação é a forma como ele acolhe o novo companheiro. Ele já não lhe dá um nome de um dia de trabalho, como fez com Sexta-feira, não. Chama-lhe Domingo, o dia do descanso, das festas, da celebração. A nova vida dele, a vida de liberdade, não foi um mero acidente. É agora uma escolha consciente. No fim de contas, a libertação de Robinson Crusoe não veio de um navio, veio de um incêndio. E a sua história acaba por nos deixar a todos com uma pergunta, se calhar um bocado desconfortável. Se encontrássemos a nossa verdadeira liberdade, longe de tudo o que conhecemos, teríamos a coragem de ficar ou voltaríamos para a gaiola?